lie. 'Cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break 1,000 times. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. Don't wanna know. I'm turning off my mind so I get by. I just wanna be happy, happy tonight. Can't be waiting for you in the morning. I'ma leave without giving a warning. I'ma leave without giving a. But every time we say goodbye, we all know that it's a lie. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. Turning off my mind so I get by. I just wanna be happy, happy happier tonight. Can't be waiting for you in the morning. I'ma leave without giving a warning. I'ma leave without giving a. So every time we say goodbye, we all know it's a lie. I just wanna be happy. Every time we say goodbye, they all see that it's a lie. 'Cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break 1,000 times. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. Don't wanna know. I'm turning off my mind so I get by. I just wanna be happy, happy tonight. Can't be waiting for you in the morning. I'ma leave without giving a warning. I'ma leave without giving a. But every time we say goodbye, we all know that it's a lie. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. I'm turning off my mind so I get by. I just wanna be happy, happy happier tonight. Can't be waiting for you in the morning. I'ma leave without giving a warning. I'ma leave without giving a. So every time we say goodbye, we all know that it's a lie. I just wanna be happy.
Every time we say goodbye, they all see that it's a lie. 'Cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break 1,000 times. Now I'm all alone, 'cause you never show. You say you will, but then you don't. That's how it goes. Don't wanna know. I'm turning off my mind so I get by. I just wanna be happy, happy Buenas noites, buenas noites. Vou segurar aqui o microfone, que ele gosta de me trollar agora, virou moda. Aê. O áudio tá bacana? Estão me ouvindo bem? De buenas, de buenas. Deixar aqui o chat aberto. Hoje vocês vão ter aulinha e vão ter até a apostilazinha no final. Chat aberto, vocês aqui? Ok. Galera, quem aqui já tem uma empresa? Manda para mim no chat quem já tem uma empresa. Manda aí, eu. E quem não tem, coloca não tenho. Só para eu ter uma ideia aqui. Quem aqui tem empresa aqui? A Sônia eu sei que tem. Francisco Ícaro tem. Tiagão também tem. Beleza. Eduardo ainda não. Emily ainda não. Bacana. Essa aula de gestão financeira para negócios, tá? Ela vai ser útil para todo mundo. Ela não é uma aula avançada. Ela é uma aula para te dar um norte, tá? A nível de quem quer abrir a tua empresa e a nível de quem tem uma empresa pequena. O que é uma empresa pequena? Uma empresa que tem aí até 5 a 10 funcionários, faturamento médio aí de até 50 mil líquido por mês. É considerado uma empresa pequena. Então, na estrutura que eu vou passar para vocês, dá para fazer tranquilo. Acima disso, a gente vai ter que ter algumas automações, tá? Mas eu vou passar algumas ferramentas para vocês que vai ajudar bastante, tá bom? Deixa eu ver se vai entrar mais alguém aqui. Vamos lá. Primeiro ponto, gestão empresarial financeira. O primeiro passo é você entender o que é uma gestão financeira. Uma gestão financeira empresarial, ela é feita para o crescimento da tua empresa, para crescer de forma sadia. Costumo muito falar para as pessoas, números não mentem, pessoas mentem. Confiar em pessoas é mais difícil, em números não. E o que o planejamento financeiro influencia? O planejamento financeiro, ele é um processo de organização, de prever, de controlar os recursos financeiros da tua empresa. E por que ele é tão importante? Porque quando você faz a analogia dos números, como a gente vai construir na prática aqui, depois que eu explicar toda a teoria, que não é muito, é rápida, você vai conseguir ter a questão de previsibilidade do teu negócio. Você vai conseguir tomar decisões mais assertivas. Você vai ter um crescimento sustentável e você vai diminuir os seus riscos. Então, olha só. Eu ter o controle, eu saber os números do financeiro da minha empresa, ela me dá uma previsibilidade e ela me dá um ciclo. Porque nem todo período você vai faturar muito, tem período que você fatura menos, porque depende do momento do mercado e da oferta e procura. Além disso, você saber essa questão de como está o seu financeiro vai te dar clareza na tomada de decisões, diminuindo o risco e aumentando até mesmo a sua exposição. Como, por exemplo, no meu controle financeiro da empresa, eu analiso tudo. E eu falo, cara, é momento de eu fazer um lançamento? É momento de eu ter um site próprio? E aí, eu tendo os valores na minha empresa, de entrada, saída e gestão, eu sei se eu posso investir, que não vai me fazer falta. Se não vai fazer falta, eu estou diminuindo o risco. E aí eu vou ter o quê? Um crescimento sustentável.
Então, o primeiro ponto é, qual é a importância de uma gestão financeira? Ela vai me dar previsibilidade, para que não sai. Vai me ajudar na tomada de decisões, crescimento sustentável e vai diminuir o meu risco em relação ao que eu quero fazer. Beleza. Então, já sei a importância desse negócio. Como é que eu vou começar o meu planejamento financeiro empresarial? Esse planejamento financeiro, ele não é só empresarial, você pode usar ele para a tua vida. Primeiro é definir os objetivos. Como que eu quero que a minha empresa esteja daqui 3, 6, 9 e 12 meses? Esse é um período de curto prazo. Então, o primeiro ponto, deixa eu adicionar o povo aqui. O primeiro ponto é eu definir o meu curto prazo. O que é um curto prazo? 3 meses, 6 meses, 9 meses e 1 ano. Como é que eu quero estar numericamente, financeiramente com a minha empresa daqui a 1 ano? Curto prazo. Depois disso, eu vou para médio prazo. 5 anos. Depois disso, eu vou para longo prazo. 10 anos. Então, você tem que ter uma visão da tua empresa daqui a 10 anos, tem que ter uma visão da sua empresa daqui a 5 anos e também de 1 ano. Só que o que você vai focar agora é 10 anos é um número lá em cima. 5 anos é um número lá em cima. E agora eu vou focar no quê? No 1 ano, onde eu vou fracionar ele em 3, 3, 3, 3. Por quê? Porque todo objetivo que você vai fazer na tua vida, não só na empresa, ele tem que ser específico. O que é um objetivo específico? É aquilo que a empresa quer alcançar. Ele tem que ser mensurável, ele tem que ser alcançável, tem que ser relevante e tem que ser temporais. É a metodologia SMART, é uma metodologia norte-americana adaptada no Brasil. Então, todo objetivo você tem que ser específico. Você tem que ser mensurável, alcançável, relevante e temporal. Vou dar um exemplo bem claro para vocês. Por exemplo, quem aqui já juntou em 1 ano 12 mil reais para fazer uma viagem tranquilo? Manda aqui no chat. Cara, eu juntei durante o ano 12 mil e fiz uma viagem de boa no final do ano. Beleza. Quem já fez isso? Quem já conseguiu juntar 12 mil reais em 1 ano para fazer uma viagem tranquila? Boa. Para muitas pessoas, 12 mil reais é muita coisa. É muito dinheiro. Mas por que elas não tornam? Porque ela não usa essa metodologia de específico, mensurável, alcançável, relevante e temporal. Que é a metodologia SMART. Pesquisa no Google, metodologia SMART. Então ela fica assim, daqui 1 ano eu vou viajar. Ai, dezembro está chegando, as férias de janeiro. Meu brother, já estamos 10/9. E aí, tu já tem metade do dinheiro? Porque a pessoa só vê lá na frente, ela não mensura números. Então, o que a gente faz para trabalhar esse primeiro ano de ciclo viável? Eu vou especificar todas essas necessidades da metodologia SMART. Mas eu vou focar nos números. Por exemplo, 12 mil. 12 mil para me juntar em 1 ano, talvez seja muito. É 12 mil. Eu não tenho isso agora. Mas 1 ano tem 12 meses. Então, se eu pegar 12 mil e dividir por 12, é R$1.000 por mês. Qual que é mais fácil? Eu juntar 12 mil ou juntar 1.000? Juntar 1.000. Você começa a ver que o trem ficou um pouco mais fácil. Bacana. Mas eu não consigo juntar R$1.000 por mês, professor. É quase o meu salário, é muito dinheiro. Ok. Mas o mês ele tem o quê? 4 semanas. 1.000 dividido por 4 vai dar 250. Então você já diminuiu. Então eu tenho que juntar agora 250 por semana. Qual que é mais fácil? Eu juntar 250 ou juntar 12 mil? Nossa, 12 mil eu nunca juntei. 1.000 também é alto, é quase o meu salário. Não, 250 já começa a diminuir. Só que você vai pegar na matemática simples e vai ver o seguinte. Cara, uma semana tem 5 dias úteis. 250 dividido por 5 vai dar 50. Caraca, R$50. R$50 começa a ser mais viável. Por quê? Porque você fragmentou o seu problema. É uma das metodologias que eu mais uso. Para eu chegar no objetivo, eu vou fragmentar ele no período. E sempre para meta diária. Sempre uma meta diária. Na empresa não é diferente.
E aí você vai pegar, caraca, R$ 50 por dia. O que eu poderia fazer para ganhar como renda extra R$ 50 por dia? Será que se eu aumentar R$ 10 em cada atendimento, dá para fazer os R$ 50 a mais por dia? Aí você pega a matemática e calcula, cara, o ano tem 365 dias. Se eu tirar 60 dias para não trabalhar, os outros 300 eu vou trabalhar, e aí eu vou bater minha meta de R$ 50 por dia. Eu sei que tem dia que você não vai bater 50, mas tem dia que você vai bater 70, 80, 90. Você tirou 60 para descansar. Caramba, 300 vezes 50 dá 15 mil. Sua meta era 12, você passou. Então, a metodologia SMART, ela faz isso, transforma objetivos que você vê que não é viável em viável, quando você começa a mensurar. Cara, passou a ser específico, passou a ser mensurável, alcançável, relevante e temporal. Entende? Então, todo objetivo financeiro da tua empresa, da tua vida, ela tem que passar por essa peneira. É específico? É mensurável? É alcançável? É relevante? É temporal? Beleza, é. Passou em todos os 5 pilares. Agora eu vou fracionar essa meta para uma meta diária, uma meta semanal, uma meta mensal. Eu não posso ficar só na meta anual. Por exemplo, 2035, eu sei que eu já vou estar abrindo o nosso banco, a nossa corretora, que é o Siga Investimento. Mas eu não vou focar no Siga Investimento em 2035, eu estou em 2024, é 9 anos. Ah, mas 2030, não, 2030 eu já vou estar com as 5 empresas rodando, que é o Siga Lane, o Siga Digital, o Siga Seguro, o Siga Investimento. Mas eu não vou focar nessas 4 empresas que vai ser 2030, eu tenho que focar no agora, desse ano, que é a primeira, que é o Siga Lane. Então, eu tenho a visão lá da frente, mas eu estou focando aqui, ó, 1 ano. Pá, 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 pá. É igual, por exemplo, qual que é mais difícil? Você juntar 100 mil ou você juntar 1 milhão? Juntar o seu 100 mil. Juntar o seu 100 mil, ele é mais difícil do que juntar o seu primeiro 1 milhão. Por incrível que pareça. Porque do 0 por 100 mil é 0 por 100 mil. Do 100 mil para 1 milhão, você já tem os 100 mil trabalhando para você. Se você aplicar, ele vai chegar lá sem você fazer nada. Só vai demorar mais tempo. Então, os primeiros passos são os mais difíceis. Principalmente quando você vai abrir uma empresa, vai gerir, vai começar. E qual é o passo que eu tenho que ter o cuidado danado, já que eu estou começando a abrir uma empresa? No caso aqui da Emily, na da Sônia, que abriu há pouco tempo. Deixa eu ver quem mais aqui. O Dudu, que vai abrir. Marília, quem está arrumando. Erisvânia, que vai abrir. Alexandra, que está com o meu galã e com o Silvio, que estão abrindo empresa agora. Primeiro ponto que você vai analisar: situação financeira atual. E quem já tem, para, respira e veja como é que está a minha situação financeira, como é que está meu negócio agora. Quais são as ferramentas que a gente pode utilizar para saber o estado financeiro atual de uma empresa? Balanço patrimonial, demonstrativo de resultados e fluxo de caixa. Caraca, você vai ensinar cada um deles agora, professor? Não. Esses são os 3 principais. Na apostila que eu vou dar para vocês tem, tá? Mas como eu sei que o grupo é um grupo que está começando, como é que eu vou descobrir o meu controle financeiro atual? Eu tenho que analisar o total de entrada, o total de saída fixo e analisar as entradas e as saídas futuras, para eu ter a margem de como que está, se a minha empresa está positiva ou se ela está negativa. Você tem que analisar qual é o seu estado financeiro atual da tua empresa. E, professor, eu vou começar. Se você vai começar, você tem que ter caixa. E você tem que separar esse caixa para a tua empresa, dentro da sua projeção de 3 meses, 6 meses, 9 meses e 1 ano. Entende? E fazer esse ajuste. Professor, eu posso abrir uma empresa sem caixa? Pode, não é o mais recomendado, mas pode. Opa, mais um aqui, deixa eu adicionar meu filho. Tá? Depois que você fez a sua situação financeira atual, que você vai analisar como que a sua empresa está agora e como que ela está com as projeções de entrada e saídas futuras, aí a gente vai fazer a elaboração de orçamentos.
Uai, mais um. A elaboração de orçamentos, ela é baseada em quê? Orçamentos de receitas, orçamentos de despesas e investimento. Toda empresa ela vai ter que ter os 3 pilares. Orçamento de receita é o que vai entrar. Orçamento de despesa é o que vai sair. Dentro da despesa está o teu prolabore. Tá? Os custos da empresa. Aluguel, água, luz, internet, telefone, contador, imposto, fornecedor. Então, despesa é o custo. Orçamento de receita é o que vai entrar. E investimentos. Investimento não é bolsa de valores numa empresa. Empresa não investe na bolsa. Quem investe na bolsa é CPF. Mas você tem que ter dentro da tua empresa a reserva financeira. Você tem que ter a melhoria do ambiente, a melhoria da estrutura. Isso são investimentos. Melhoria do maquinário, melhoria da tua mão de obra. Então é importante, porque a tua empresa não vai crescer. Melhoria para eu ter mais funcionários, isso vai entrar como investimento. Então, a elaboração do investimento, ela é 3 etapas. Ela vai ter receitas, ela vai ter despesas e ela vai ter investimentos. Custo, lucro e crescimento. No cru, seriam essas 3 palavras. Beleza? Então, beleza. Qual é a próxima etapa que eu vou para uma empresa? As projeções financeiras. O que são projeções financeiras? É o fluxo de caixa futuro da empresa. É tudo aquilo que você vai receber, que parcelou no cartão e as parcelas vão vir, por exemplo. É a previsão que você tem de entradas e saídas do teu caixa. Por exemplo, comprei um maquinário parcelado. É saída. Parcelei para o cliente um produto que vai ficar em várias parcelas. É entradas. Então, fluxo de caixa futuro é isso. É você saber o que vai vir futuro e o que não vai vir futuro. Por exemplo, a partir do ano que vem, a nossa comunidade vai ser pagamento todo automatizado pela QuemFi. Porque aí eu consigo ter uma previsão de entrada futura, sem esperar o aluno no dia do pagamento, que é todo dia 10, o aluno pegar e, professor, eu não vou ficar mais não, vou sair. Aí descontrola a empresa, você desequilibra ela, porque é um dinheiro que você teoricamente conta. Então, para não ter isso, você vai ajustando a tua empresa, vai ajustando o teu negócio. Como você pode fazer também pelas próprias maquininhas de cartão. Tá? E, além disso, você tem a demonstração de resultado futuro, que são as simulações de receitas e despesas. Você vai fazer a simulação da tua empresa em relação ao futuro que você quer para ela e ao futuro gasto que ela vai ter, porque você consegue ter uma previsibilidade disso. Porque você, por exemplo, quando você tem um espaço físico, você tem a questão do aluguel, você sabe a previsão ali, você tem um norte de quanto que é a média do custo fixo da tua empresa. E depois que você passa um ano dentro da empresa, você passa a ter as curvas delas, de entrada e saída, os períodos que dão maiores movimentos e menores movimentos nela. Balanço patrimonial futuro, tá? São os projetos de ativos e passivos da empresa. A gente vai falar só sobre isso, sobre os ativos e passivos da empresa. Por quê? Porque você tem dentro da empresa aquilo que te gera dinheiro e aquilo que te gera custo. São chamados de ativos e passivos, tá? Além disso, nós vamos para uma outra etapa. Qual que seria essa outra etapa? É controle e o acompanhamento da tua empresa. Existem algumas ferramentas que vocês podem estar utilizando. Eu vou mostrar algumas aqui, tá? Relatórios periódicos, é super válido. Eu faço o relatório aqui mensal, mas dependendo da empresa, você pode fazer o relatório a cada 3 meses, a cada 15 meses, diário. Para quem está começando, é bom fazer um relatório diário do que foi naquele dia, tá? Empresa pequena, a gente faz relatório diário. Eu faço geralmente quinzenal ou mensal. Tá? Já cheguei a fazer semanal. Hoje eu não dou conta de fazer semanal. E aí você vai automatizando igual as ferramentas que eu vou abrir e mostrar aqui para vocês nas telinhas. Tá? Análise de desvio, tá? Análise financeira, que você vai fazendo dentro da tua empresa. Professor, e ferramentas para eu poder organizar
e melhorar isso? Existem alguns aplicativos, tá? Mas para vocês que estão começando, o que eu recomendo? Cara, planilha do Excel, tá? Você pode contratar sistema de inteligência, de automação, mas para quem está começando, uma planilha do Excel resolve, o Trello resolve, ClipCup resolve, o Notion resolve. São tudo ferramentas de graça que você consegue fazer. É lógico, conforme a sua empresa cresce, você vai ter que fazer as assinaturas deles, tá? Fazer análise de cenário é muito importante. O que é uma análise de cenário? É você visualizar a sua empresa num cenário otimista. Cara, eu batendo todas essas metas, organizando tudo isso daqui na prática, qual é o cenário otimista da minha empresa para um ano? Qual é o cenário conservador, se eu for? E qual é o cenário pessimista? Porque você tem que ter as visões e as previsões do teu negócio, para você não cair em um buraco sem fim, sem retorno. Além disso, acompanhar todas as concorrências do mercado. Por que você tem que acompanhar as concorrências do mercado? Para você ter um norte do que você pode ou não fazer. Então, você vai fazer análise da concorrência e você vai fazer análise da tendência do mercado. Por exemplo, eu trabalho com mentoria. Dezembro e janeiro, aliás, dezembro é um período bom de mentoria. Muita gente me socorre para eu fazer o planejamento do outro ano, me procura. Mas janeiro e fevereiro é um período ruim. Tendência de mercado. Por quê? Férias, carnaval. Aí depois mês 3, aí bomba, principalmente finanças pessoais. Professor, eu gastei tudo, e agora? Então, faça a tendência de mercado. E análise da concorrência? Cara, todos os meus concorrentes, março é dia de aumentar preço. Mês 11, mês 12 é período de aumentar preço. Porque a demanda é maior, oferta e procura. Então, você tem que saber o movimento que o teu mercado faz, dele vindo daqui para cá, dele vindo daqui para cá. Como é que tá? Não quer dizer que você vai comparar com o seu concorrente. Não, você não vai fazer o preço do seu concorrente, você vai fazer o seu preço. Mas você tem que ter essa visão. Fazer um planejamento de expansão para poder crescimento, visão. Tá? Eu vou disponibilizar para vocês 2 exemplos depois de expansão, de como que eu faço para expandir uma empresa na prática. Tá? E sempre focar no longo prazo, envolver diferentes áreas. Uma empresa ela não vive só de uma área. Não vive só de uma área, não vive só de um produto. Não vive. Por quê? Porque toda empresa precisa de um complemento. Ela nunca vai ser uma coisa só, uma coisa única. Ela vai ter que ter alguns produtos lá dentro dela. Se você não fizer uma esteira de produto, você vai morrer no ciclo da empresa. Então, por exemplo, eu não posso ter só a mentoria empresarial. Eu tenho que ter uma esteira. Dentro dessa esteira, eu vou analisar o que aquele problema precisa que eu consigo aumentar. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, deixa eu ver. Cadê? A Sônia. A Sônia ela tem uma empresa. E o produto dela ela é uma corretora. Ela vai trabalhar dentro da corretora com um produto. Hoje ela trabalha só com um produto, venda de imóveis. É recomendado ela ter só esse produto? Não. Porque vai ter mês que ela não vai, de repente, ela não vai vender nada. Ela não vai vender nada. Lembra que eu falei para vocês, nunca tem uma única fonte de renda? É o maior segredo das pessoas bem-sucedidas. E dos empresários, nunca tem um único produto. Nunca tem um único produto. Por exemplo, eu tenho o curso de finanças pessoais, mestre financeira gravado. Eu tenho a comunidade, que vocês estão, que me gera recorrência. E eu tenho as mentorias individuais. Só que eu contei 3 produtos. Fora a outra comunidade que eu virei sócio, que é o B2B. Então, aqui eu já gerei outro produto. Entende? Então, assim, ter dentro de um projeto mais de um produto. Vou dar um outro exemplo aqui, por exemplo, ó, o Marcelo. O Marcelo, ele trabalha no BRB e ele tem a empresa dele, 2 fontes de renda.
dentro da empresa dele, ele não tem só um produto. Ele faz o BPO financeiro das empresas, ele faz mentoria individual e ele faz mentoria também com empresas. Você tem que ver, é lógico, você vai começar por um produto. Eu vou dar, por exemplo, o exemplo da Alessandra. A Alessandra vai agora, estamos organizando, hoje ela viu, se não me engano, foram 10 imóveis para ela alugar. Então, ela tem que ter um produto para começar, depois fazendo vários. Tá? Por exemplo, vou dar um exemplo bem clássico. McDonald's. O maior faturamento do McDonald's não é hambúrguer. O maior faturamento do McDonald's não é hambúrguer, é os brinquedos. Pô, mas o McDonald's vende o quê? Hambúrguer. Entende? Então tem que ter essa visão, essa disciplina de execução. Tá? Alguma dúvida sobre essa introdução, para a gente poder ir para a prática? Eu gosto de mostrar a prática. Eu queria só dar um norte para vocês. Então, vamos lá. Vamos começar pela primeira ferramentinha, planilha de Excel. Posso disponibilizar essa planilha aqui para vocês, não tem problema, tá? Essa planilha aqui é uma planilha que eu fiz, pessoal do B2B, é uma comunidade de marketing digital, vocês têm acesso a ela, tá? Entrem lá, vou disponibilizar o link de novo para vocês lá no grupo, entrem, tá? Participem. Lá tem o curso de finanças meu completo, um curso avançado, façam, tá? Vocês não vão pagar nenhum adicional por isso. E, além disso, o aluno que obtiver a maior pontuação de participação lá na comunidade, lá dentro da nossa comunidade de finanças do B2B, no final do mês, vou só confirmar a data, vai ganhar R$200. Mas, se eu não me engano, no final do mês, dia 30 agora, o aluno que tiver a maior participação lá dentro ganha R$200. Então, olha aqui, ó, uma planilha de controle financeiro. Como eles são uma comunidade, eu fiz uma planilha simples. Aluno, e-mail, celular, atendimento, produto, oferta, data do pagamento, forma de pagamento e alguma observação. Relatório da empresa. Custo da empresa. Coloquei uns exemplos aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó, marketing. Aluguel. Internet. Contabilidade, deixa. Aluguel, internet, luz, água. Depois eu arrumo os errinhos. Vou colocar aqui só alguns exemplos. É uma planilha simples, mas ela vai me dando aqui, ó, automação. Para você ter um norte, cara, qual é o meu custo fixo da empresa? 4.400. Caramba! Aqui embaixo eu vou trabalhar meu primeiro mês da empresa. Aí no meu primeiro mês aqui, eu peguei o Thiago com mentoria. O Thiago fechou um contrato comigo de 1.500. Peguei aqui a Alexandra. Pegou um contrato comigo aqui de 2.500. O Marcelo fez um contrato comigo de mais 1.500. Opa, coloquei 15, estou rico. Já era, Marcelo, vai ter que pagar. A Emily fez um contrato comigo de R$1.000, mentorias. A planilha ela vai automatizando para você, ó. Isso aí é troco do pão, moço. Vocês a fazerem, tá? Só que a minha empresa ela tem um custo. Ela tem um custo. Qual é o custo da minha empresa hoje? Cara, o custo da minha empresa está aqui, ó. Então, tem um custo aqui, que eu vou jogar para cá. E a empresa ela vai automatizando. Caramba! Meu lucro bruto é aquilo que está na empresa, sem imposto, sem nada. Total de inadimplência, ninguém. Ah, vou colocar o inadimplência aqui. Deixa eu ver aqui. O Ícaro. Ícaro é caloteiro. Tô brincando, viu, Ícaro? Não chora, não. O Ícaro fechou um contrato comigo de 5.000, porém, ele começou os atendimentos e não pagou. Tá aí, ó. Inadimplência, lucro bruto, total de custo
do mês, lucro líquido do mês, aí tira a parte do dízimo, tira a parte da reserva financeira da empresa, tira a parte da reserva digital. Nesse caso, eu nomeei como reserva digital, mas pode ser reserva de expansão no caso de vocês. E o caixa da empresa. Olha que interessante. Ele já me dá aqui, ó, caixa atual da empresa. Então, ela vai automatizando caixa de entrada da empresa. Então, a planilha ela vai automatizando para mim. É uma ferramenta que todo mundo pode estar utilizando. Coloquei um setor de cobranças, coloquei um setor de resumo anual, onde ela vai me dando todo o resumo ano a ano, do que vai acontecendo em cada um dos meses. E aqui a gente vai finalizar com os gráficos para deixar ela bonitinha. Então, a planilha do Excel é uma ferramenta que vocês podem usar. Além da planilha do Excel, qual seria uma outra ferramenta muito boa, que eu gosto muito de utilizar? Está aqui, ó. Trello. Deixa eu colocar esse outro ali também. Vou mostrar algumas ferramentinhas para vocês. Cadê vocês? Aqui. Por exemplo, aqui é o Trello. Dá para usar ela de graça? Dá. Eu tenho aqui, ó, toda a minha empresa estruturada. Sistema de produtividade, marketing digital da empresa, calendário, grade de cursos, cobrança, vendas, mentorados e MD90, que é um produto. Então, eu quero fazer agora um sistema financeiro da empresa. Vamos colocar aqui. Vou colocar de uma cor diferente para eu depois deletar. Vou colocar aqui, sistema financeiro. E ele vai carregar. E aí eu vou começar a mensurar o que eu quero dentro do meu sistema. Por isso vocês vão ter a apostilinha. Bom, dentro do meu sistema, eu preciso ter alguns tópicos. Quais são os tópicos que eu preciso ter dentro do meu sistema? Primeiro, entradas. Saídas. Beleza, eu tenho a entrada e tenho as saídas. Além das entradas, além da saída, o que mais que eu preciso ter dentro da minha empresa? Caixa. Despesas fixas. Despesas futuras. Então, você vai começar a mensurar a tua empresa. E aí você vai organizando, você vai colocando. Dá para fazer o sistema financeiro pelo Trello? Dá, sem problema nenhum. Tá? Por quê? Porque aqui você vai colocando as anotações. E aí eu vou colocar aqui, ó, primeiro mês, segundo mês, e vou colocando os relatórios. Cara, quanto que eu tive de entrada? Coloca. Quem que entrou? Quem que foi isso? Quem que foi aquilo? Eu consigo colocar resumos dentro aqui. Eu prefiro usar para gestão financeira o Excel, sendo que eu não tenho aqui, ó, no Trello, mas você pode utilizar, sem problema nenhum, tá? Além disso, aí coloca, ó, inadimplente. Cada empresa vai ter um modelo diferente, tá? Professor, eu posso colocar aqui balanço patrimonial, DRE, que é o demonstrativo de resultados, fluxo de caixa? Pode, mas cada empresa tem uma organização financeira diferente. Por isso que eu passei um resumo de todas. Tá? Orçamento de receita, orçamento de despesas, investimento. Você vai colocando conforme o que você vê que tem necessidade de montar. Além de você usar a planilha do Excel, que é a que eu mais uso, tá? Essa é a do B2B, mas eu tenho aqui a de controle financeiro empresarial, a do B2B. Eu tenho planilha de controle da empresa, aqui, ó, do SIGA. Planilha de vendas, controle pessoal.
porque a planilha, para mim, ela faz o resultado mais rápido. Tá? Ela me dá o resultado mais rápido. Então, você pode usar o Trello para fazer a gestão financeira, ou a organização administrativa e criação dos seus processos dentro da empresa. Ou você pode pegar essa ferramenta, que é o Mind Master. Aqui é para você poder ter um mapa mental da tua empresa. Eu comecei até a montar. Gestão financeira. Entrada de capital, saída de capital, inadimplência. Cara, dentro da minha entrada de capital, vai ter entrada de quê? Aí eu vou lá e coloco. Dentro da entrada de capital do SIG, eu tenho curso. Aí eu pego e vou montando, vou organizando. Além do curso, eu tenho o quê? Comunidade. Além da comunidade, o que mais que eu tenho? Além da comunidade, eu tenho as mentorias. Você vai montando os mapas mentais da tua empresa. Isso daqui é bom para você ter uma visão genérica do tamanho do teu negócio, como é que ele está funcionando. Mas as saídas também vai vir daqui, inadimplência. Você consegue expandir. É uma ferramenta que você também consegue utilizar para ter uma visão ampla, uma visão real de como que está o teu negócio, como é que está a tua empresa. Uma outra ferramenta que vocês podem usar é o Notion. Tá? Eu não uso o Notion. A gente está começando a fazer a migração para o ClipCup. Para vocês também fazerem a gestão financeira. Mas volto a dizer, a gestão financeira da tua empresa, o mais recomendado para quem está começando, é o Excel. Não tem para onde fugir. Menos é mais. Então, eu venho aqui, gestão financeira da empresa, e eu consigo fazer toda a estrutura. Gestão, marketing, projeto. A gente está comercial, a gente está fazendo a migração agora. Quando eu clico aqui no marketing, aí ele vem toda a estrutura. Quando eu venho em gestão, aí ele vai vir toda a estrutura. Só que aqui é um nível mais avançado. Então, talvez vocês se percam nesse daqui. Tem até o jurídico, administrativos, rotinas. Tá? Então, assim, a gestão financeira de uma empresa, ela é baseada nesses pilares. Tá? O que é que vocês têm que ter na cabeça de vocês? O que vocês têm que ter gravado dentro da cabeça de vocês sobre a gestão financeira para colocar na prática? Principalmente sobre quem está começando. Tudo que você ganha na empresa de inicial, você deve separar uma média de 40% do que ganha. Você não pode pegar, o ideal seria até 50%, mas você está começando, você está vivendo do negócio. Então, viva desses 60%. Por quê? Os outros 40% que você tem que dividir em distribuição da empresa. Você tem que ter a reserva financeira da empresa, você tem que ter a reserva de expansão da empresa, você tem que ter caixa na empresa. Entende? Então, você tem que dividir, você tem que separar. Muita gente, quando começa com a empresa já gastando 80%, 90%, 100% do que ganha na empresa. Calma. Tá difícil, tá começando? Pega pelo menos 30%, por exemplo. O Thiago, ele tem uma empresa, está faturando 10 mil, tira 30% de tudo que a empresa ganha e guarda. E aí você vai pegando esses 30% e vai guardando. Por quê? Porque dentro desses 30%, que é o inicial, e depois você vai para 40%, depois você vai para 50%, você vai fazendo a tua empresa crescer. Porque você vai ter a reserva financeira, você vai ter a reserva de expansão. E quando você tem uma reserva que você investe na empresa, você altera o seu ROI. O que é o ROI dentro de uma empresa? É o retorno sobre o investimento. Eu invisto 1 e tiro 2. Eu invisto 1 e tiro 3. Eu invisto 1 e tiro 4. Entende? Então, você tem que começar a ter esse controle. Você tem que começar a ter essa visão de como eu vou fazer essa questão do meu financeiro. Eu posso gastar até quando? Será que vale a pena eu parcelar as coisas?
Eu costumo muito falar, principalmente para quem está começando. Por quê? Muita gente que está começando tem a visão seguinte, cara, eu tenho 10 mil reais aqui no caixa. Vou fazer aqui a compra de um celular para a empresa. O celular custa 5 mil. Então, eu vou pegar esse celular e vou parcelar em 10. E aí eu vou aplicar os 5 mil, e aí todo mês eu tiro os 500 para pagar e fico com lucro. Dá para fazer? Dá. É recomendado? Não. Para quem está começando, não. Você não vai ter essa disciplina. Você vai assumir a parcela e vai gastar os 5 mil, ou até mais. Então, para quem está começando, que é igual o Thiago, tá com empresa nova, Erisvânia, Emily, Alessandra, é muito mais vantagem você pedir o desconto e pagar à vista e não ter dívida futura do que você simplesmente pegar e parcelar. Então, tudo que eu vou comprar aqui, cara, tá dentro do caixa? Tá dentro do valor? Tem dentro aqui? Tem. Quanto que é o desconto à vista? E aí eu vou brigar pelo desconto. Porque fica mais fácil de eu fazer os orçamentos de receitas, despesas e até de investimento. Toda empresa tem que ter reserva de emergência, reserva de oportunidade e reserva de expansão. Por isso que a gente fala geralmente pelo menos 3, tira pelo menos 30%. Tá? Por que eu falo para você tentar começar com 40%? Porque você tem que deixar uma parte no caixa. Entende? Então, você vai ter o caixa, você vai ter a reserva financeira. O quanto o desconto é mínimo. Vamos lá. Elisvânia, para quem está começando, eu vou falar o que eu fiz. Tá? Vou falar o que eu fiz. No começo, no Siga, eu pegava 70% para mim e 30% eu guardava. Sempre fazendo isso, 70, 30, 70, 30, 70, 30. Teve algum período ou outro que teve algum imprevisto que eu tive que pegar mais. Daquele mês específico, eu tive que pegar 80%, 90% do lucro da empresa. O lucro da empresa caiu e o padrão de vida ficou alto, por exemplo. Teve período, mas eu sempre foquei em tenho 100, 70 eu uso, 30 eu guardo. Desses 30 que eu guardo, o que eu vou fazer? Eu vou guardar aqui uma parte para expansão da empresa, uma parte para reserva da empresa e uma parte para o caixa. E aí eu vou fazer aplicações diferentes, tá? Eu não deixo dinheiro parado. E aí eu faço isso. Agora, se não dá, vai pegar 80, vai pegar 90, beleza, mas você tem que ter o que sobrar nisso daqui. O certo não é nem ter o que sobrar, é você fazer essa regra. Porque sua empresa não pode viver com sobra, ela tem que viver com ativos. Tá? Senão você vai ficar com o fluxo de caixa furado. Você vai ficar com o fluxo de caixa pequeno. Entendeu? E você precisa. Faça os relatórios semanais. Por exemplo, eu pego muito de 15 em 15 dias, mas quem está começando, pega o domingo e senta, cara, como é que foi as minhas vendas esse mês, essa semana? Qual foi as entradas, quais foram as saídas? Faz a anotação de qual é o custo da tua empresa hoje, mensal. Divide esse custo por 20 para você saber o quanto que você tem que faturar por dia para bater a meta no final do mês. Então, vou dar um exemplo. A empresa do Júnior, do Francisco Júnior, custa em média 2 mil por mês. Beleza, esse é o custo da empresa dele, porque a empresa dele é toda online. Bacana. Se a empresa custa 2 mil, eu vou dividir isso por 20. 2 mil dividido por 20 dá 10. 10? Não, dá 100. Então, o Júnior ele tem que faturar líquido R$ 100 todo mês. Então, ele descobre a meta dele diária. Porque senão você não vai conseguir controlar o fluxo financeiro da tua empresa. Ainda tem a questão de curva, tem muitas informações, mas para quem está começando, e essa é uma aula de introdução para vocês, tá? É exatamente isso. Eu controlar. Muito, muito importante. Tenha conta separada, CPF e CNPJ.
tem a conta separada, CPF do CNPJ, tá? Por quê? Porque se você deixar tudo misturado, você ainda vai ter problema com a Receita e ainda vai pagar imposto alto e vai bagunçar tudo. Então, tem que ter essa separação, essa organização. Ah, mas eu não tenho empresa. Começa a se ver como empresa. Se você está separando o seu saláriozinho 70-30, cara, esse 30% tem que ir para o seu CNPJ, uma conta bancária separada só para isso. Porque senão você não vai ter como ter um crescimento, sabe? Por que as pessoas hoje elas não crescem, não prosperam? Porque elas não plantam dinheiro. E uma empresa não é diferente. Uma empresa não é diferente. Você tem que aprender e ter essa visão de plantação. Se você não faz uma anotação do que entra, do que sai, de como que está o seu caixa, de quais são os valores futuros, de qual que é o seu custo mínimo e qual que é a sua meta diária, você está sobrevivendo pelo sistema. Isso é extremamente ruim. E se você não tem uma visão de crescimento, você não sabe o quanto que você vai investir futuramente. Aí você também não vai nem montar uma reserva para isso. Ah, porque eu preciso de uma cadeira melhor, mais bonitinha, mais organizada. Como é que eu vou fazer? Você vai fazer como? Você vai pegar, vai ver para a data que você quer esse produto, vai dividir esse valor pelo período e vai colocar como meta. E vai se organizar e vai fazendo. Evita parcelamento em qualquer área da vida de vocês, tanto o CNPJ como o CPF, tá? Parcelamento é um tiro no pé. É um tiro no pé. Beleza? Galera, deu para dar uma clareada sobre questão de controle financeiro, gestão financeira empresarial, tá? Quem quiser a planilhazinha, eu vou disponibilizar para vocês, tá? Tem uma outra planilha que a gente está formatando ela. Cadê? Eu estou formatando ela. Vou mostrar aqui para vocês. Tá? É uma planilha que a gente está formatando, está estruturando ela. Mas aí vocês vão ter um pouco mais de trabalho. É uma planilha que ela faz todo o orçamento. Ó. Orçamentos, lançamentos, cartão básico. Ela tem toda uma estrutura. Mas não é uma planilha que eu indico para quem está começando. Tá? Não é uma planilha para quem está começando. É uma planilha mais avançada. Tá bom? Mas ela é uma planilha que ela vai te dar toda a estrutura, ela vai te dar todo o desenho, vai te dar gráfico bonitinho, passo a passo, valores, tá? Mas agora, uma planilha básica resolve para vocês. Clientes, entrada de capital, saída de capital, e aí vocês vão tendo toda a estrutura, toda a questão de organização. Professor, na minha empresa já tem um sistema. Ótimo, se na tua empresa já tem um sistema, aproveita e aplica. Tá? Eu não coloquei sistema aqui porque aqui na empresa a planilha já resolve muita coisa. Mas tem alguns pontos aqui que a gente já está automatizando exatamente por conta disso, da demanda estar crescendo e desenvolvendo. Tá? Alguma dúvida? Dúvidas? Mandar aqui no chat. Vou parar aqui a gravação. Para vocês que estão assistindo, estão atrasados. Essa aula foi passada em uns 2, 3 meses. Se você quer assistir a aula em tempo real, entra lá na comunidade. Vai lá no nosso Instagram, siga.professor, me chama no direct e entra para a nossa comunidade, a Liga Empresarial, para você aprender a trabalhar de forma certa com a tua empresa, com seus projetos. Vamos embora, vamos